aquela série que fez o Ray Allen sair do Celtics e ir pro Heat, e por isso até hoje tem uma treta. O Ray Allen é o maior covarde da história da NBA? Quem, mano? Eu não sei, o que o Ray Allen fez aí é mesmo nível do que o Durant fez, cara. Eu ia falar, é ele ou o Kevin Durant? É os dois, com certeza. Bem-vindo a mais um Tijoladas. Está aqui eu e Gustavo Teixeira. Hoje nós temos um Tijoladas onde nós vamos ranquear, fazer nosso tier list aqui das melhores séries nos playoffs desse século. E pode ser polêmico. Pode ser. Já vai, vou falar vai desde o ser, início. vai ser. Vai ser polêmico. Qual Tijoladas não é polêmico? É foda isso. Cara, a gente tem que parar de ser polêmico. Assim, mas como nós vamos dar a nossa opinião? É impossível. Nós a gente dois tem que chamar concordamos todo nas mundo que coisas. assiste o vídeo, 10 mil pessoas pra virem aqui fazer junto com a gente. Isso é que tu verdade, acha? isso é verdade. Deixa aí nos comentários aí se você topa vir aqui gravar com a gente, Tijoladas. Vamos lançar um formuláriozinho pra... Né? E antes disso, já deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, segue a gente, faz todos os engajamentos aí pra ajudar a gente a crescer esse canal. Galera, amo vocês, obrigado pela audiência toda semana. Toda semana tem Tijoladas e toda semana tem live show. Nós estamos aqui comprometidos em crescer o basquete aqui no Brasil. Exato. E é isso. Vamos falar sobre esses tiers. Nós temos, em primeiro lugar, nós temos o Absolute Cinema. Como que você fala Absolute Cinema? Absolute Cinema. Absolute Cinema. Podemos só escolher um. Em número 2, nós temos a segunda partida, nós temos Histórico, que não tem um limite, podemos colocar o que nós quiser ali. Aí nós temos Vale a Pena Ver de Novo, Boa Série e Esquecível. E galera, assim, Esquecível é meio que um exagero, porque todas as séries foram muito boas. Então todas ali, a gente tá pegando, tipo, quantas tem? 16 melhores séries do século. É. Tipo, é óbvio que todas são históricas. Sim. Do seu jeito, né? Só que ali a gente vai ter que escolher pelo menos uma pra botar no Esquecível, porque... Né? Exato. Então, basicamente, vamos do primeiro até o último, em termos do o que nós achamos foi a melhor série. Vamos fazer algumas pesquisas aqui para tentar ajudar nosso argumento, mas vamos de memória também, ao mesmo tempo. Já deixa aí nos comentários também, eu quero ver de vocês qual foi a melhor série que você já assistiu. E claro, pode xingar a gente, pode opinar contra, a favor. Chama de clubista, chama de lunático, chama de tudo. Olha, eles não colocaram nenhum título do Celtics, nenhuma série com o título do Celtics, então... É porque os títulos do Celtics são sem graça. Porque nós ganhamos de 4-1 contra o Dallas, né? Não é muito memorável. Eu só tenho o Celtics perdendo, que eu tô vendo. Falando do seu Celtics ali, essa primeira, o amasso que vocês tomaram do LeBron James em 2012, aquele jogo 6... Vamos dar o contexto todo da série. O Celtics consegue abrir 3-2 contra o Miami Heat de LeBron, Dwayne Wade e Chris Bosh. O time mais temido da NBA na época. Acreditou-se, e até eu torci pra vocês nesse dia, acreditou-se que o Celtics ia ser capaz de eliminar o Miami Heat. Toda a imprensa americana, toda a torcida falou isso. O que aconteceu no jogo 6 em Boston, que vocês só tinham que ganhar pra chegar na final? Nós só tínhamos que ganhar, nós perdemos. E perderam como? Quanto? Explica. Perdemos por muitos pontos. Eu não sei exatamente quantos pontos. Não, quantos pontos o LeBron, aquele rapaz ali fez, o rapaz da foto ali, LeBron? 45 pontos. Isso. Numa época que fazer 45 pontos num jogo de playoff não era normal não, hein? Não, realmente, assim, eu tô tentando até puxar os... Não era normal não, os cara. dados dessa série aqui. Eu vou te falar um negócio. Essa série ali, pra mim, bate de frente com muitas séries que as pessoas falam mais sobre outras séries. Eu acho que essa série ali bate de frente. Eu acho uma das séries mais marcantes da carreira do LeBron. Mais marcante, disparado. Porque é importante contextualizar, ele não tinha um título. Se ele fosse eliminado na final de conferência... Ele tinha perdido pro Dallas no ano passado. 2012, o LeBron tava na pressão de ganhar um título. E se fosse eliminado na final de conferência... Cara, Deus sabe o que seria a carreira do LeBron. Então, foi 4-3 pro Miami Heat. Primeiro jogo, o Heat ganhou de basicamente uns 20 pontos. Aí o Heat ganhou de novo, abriu 2-0. Ganhou de 4 pontos. Aí o Celtics ganhou de 10. Aí o Celtics ganhou de 2 pontos. Aí o Celtics ganhou de 4 pontos. Aí o Heat ganhou de 20 pontos. Aí depois também o Heat ganhou de uns 15 pontos aqui. LeBron James literalmente foi o cestinha de todos os jogos, menos um,
que o Rondo marcou 44 no jogo 2. Mas, cara, o LeBron James, 32 no primeiro jogo, 34, 29, 30. Jogo 6 foi 45 pontos, quando nós estávamos ganhando de 3-2. Poderia ter fechado em casa. Aí o LeBron com 31 pontos. Cara, isso foi meio que... Sabe, essa série me lembra... Essa série foi basicamente quando acabou o Big Three. Sim. Acabou o Paul Pierce. No jogo 7 tem KG. até aquele momento que eles saem de quadra, são ovacionados até pela torcida do Heat mesmo, né? E foi aquela série que fez o Ray Allen sair do Celtics, ir pro Heat, e por isso até hoje tem uma treta. O Ray Allen é o maior covarde da história da NBA? Quem, mano? Eu não sei. O que o Ray Allen fez aí é mesmo nível do que o Durant fez, cara. Eu ia falar, é ele ou o Kevin Durant? É os dois, com certeza. É basicamente assim, um jogador sair do Vasco e ir pro Flamengo, ou sair do Galo e ir pro Cruzeiro, sair do Corinthians e ir pro Palmeiras, e vice-versa, escolhe seu rival aí, mas é tipo isso. E até hoje, cara, literalmente, o Paul Pierce e o Kevin Garnett não conversam. Eu acho que é pior. Não, hoje eu acho que estão até de boa, que já... Eu acho que é pior do que isso, cara, porque eles saem de times que perdiam pros times que eles foram. Exato. Por isso que o Kevin Durant... Covardia, mano. Covardia. O Durant podia ter passado a carreira sem título, que seria muito mais respeitado hoje em dia. Celtics e Heat, histórico. Histórico. Porque, assim, foi o fim de uma era e o começo de outro. Sabe? E todo mundo sabe que depois dessas finais de conferências, o Heat foi lá e ganhou. Seu primeiro título do LeBron. Que meio que... Cara, o LeBron nessa temporada era insano. Igual esse foi o prime LeBron pra mim. Assim, eu também, eu acho que o LeBron no Heat é o prime. O prime do LeBron assim, teve um prime meio que extraordinário, né? Um pouco fora do contexto de normal. Mas se for pra pegar um recorte específico, ele no Heat pra mim é absurdo. Sei que os números do Cavs devem até ser melhores, mas também tem uma inflação nos números durante essa década passada, né? Ali no meio da década os placares começam a ficar muito mais elásticos, o pace começa a aumentar muito, o ritmo de jogo, né? E, cara, assim, o que foi legal também, assim, que um time velho do Celtics, né, eu acho que o Garnett já tinha 35 anos, o Paul Pierce também já tinha 34 anos, o Ray Allen também com uns 34, 35 anos, todos eles são meio que a mesma idade ali, e foi basicamente isso, igual os jogadores velhos, assim, acabando a carreira e o novo império ali do Heat, né, com o Dwayne Wade, Bosh e, obviamente, o LeBron, entrando pra história. E Mavericks e Heat ali, que é a próxima série? Mavericks e Heat. Então, esse foi o ano antes... 2011. Vamos, essas coisas estão se desenhando aqui. Foi 2011 e... O que você acha dessa série, assim? Porque, assim, eu acho que essa corrida pra título não é marcada por essa série, sim. Mas eu acho que, assim, o que foi mais histórico dessa corrida, não falando que essa série é histórica, mas é porque o Dirk ganhou do Kobe, ganhou do Tim Duncan, ganhou do Kevin Durant, aí ganhou do LeBron. É importante, ganha do Kobe, atual campeão. O Lakers era atual campeão. Exato. E eles meteram 4-0 no Lakers. Loucura. Não, assim, essa corrida de título é um dos mais subestimados, eu acho que sim, da história. Essa série foi a primeira final que eu assisti na vida, então talvez eu superestime ela um pouco, não sei, a emoção ali de uma criança vendo uma final de NBA pela primeira vez. Eu tenho muito marcado, cara, eu acho que o jogo que mais me marcou na vida foi o jogo 2 dessas finais aí, que, mano, o Mavericks estava perdendo de 15 pontos, faltando 3 minutos, 12 pontos. E nessa época não era normal você fazer 12 pontos, virar uma vantagem de 12 pontos em 3 minutos. Cara, o Heat começa a errar tudo, o Dirk Nowitzki começa a acertar tudo. Shawn Marion mete bola de 3, Jason Kidd mete bola de 3, e o Dirk acaba ganhando o jogo com uma bandeja absurda em cima de 3 jogadores. É o jogo que mais me marcou na minha vida, tô falando sério. Jogo 1, 92-84 pro Heat. Jogo 2, 95-93. Eu tô trazendo esses números pra mostrar como era equilibrado. Igual jogo 2, 95-93. Então, 8 pontos no primeiro, 2 pontos no segundo. Jogo 3, 88-86, 2 pontos de diferença. Jogo 4, 86-83, 3 pontos de diferença. Jogo 5,
112-103, 9 pontos. E no último jogo que o Dallas ganhou, 105-95. Então a maior margem de vitória foi 10 pontos e tudo abaixo disso. Teve um jogo com 2 pontos, dois jogos com 2 pontos de diferença, um jogo com 3 pontos de diferença. Então, assim, todo jogo era pegado, mano. Todo jogo. Mas é uma época que os placares eram assim, né, cara? Eram mais curtos mesmo, tipo... A pontuação não era tão alta, não batia 110 pontos, 120 pontos. Era até difícil bater 100. Né? Tinha até a noite do taco, que né, quando o time fazia 100 pontos e o outro não fazia, você ganhava um taco de graça. Tinha essa parada lá nos Estados Unidos. Já comeu um taco de graça? Não. O Celtics não ganhava de ninguém, né? Nós não fazemos isso. Sabe o que é insano dessa série? LeBron James, adivinha a pontuação dele? Qual série? Nessa série, contra o Mavericks. Cara, tem um jogo dele de 8 pontos nessa série. Média de 17,8 pontos. Sim, foi uma série ruim dele. Ele tem um jogo de 8 pontos patético. Muito ruim, fraco. Muito ruim. O LeBron, nessa época, inclusive, ainda era considerado pipoqueiro, né? É bom deixar isso claro. O LeBron era considerado flop, pipoqueiro, LeBronha. Essa série foi o que cimentou ele como pipoqueiro naquela época, né? Obviamente, isso mudou drasticamente nesses últimos anos. Mas, cara, 17,8 pontos é muito baixo. Igual o Chris Bosh marcava mais pontos que ele, com 18,5. Dwayne Wade com 26,5. Eu não sabia que ele tinha sido o terceiro pontuador nessa série. E o Dirk com 26, 10, 2 assistências, um toco, uma roubada de bola. Ganhou o Finals MVP. Vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. Porque eu acho que ela não entra naquele patamar ali do histórico. Eu acho que as séries do histórico vão destoar um pouco. Mas eu tenho muito carinho por essa série. Lakers e Celtics 2010. E aí? Lakers e Celtics 2010 foi... Então, em 2008, o Celtics ganhou do Lakers 4-2. Aí, o Celtics ainda era o melhor time em 2009, até o Kevin Garnett machucou. Então, já tinha uma rivalidade... Obviamente, Lakers e Celtics já tem uma rivalidade gigantesca, histórica, claro, desde os anos 50 da NBA. Aí, você tem esse título em 2008 para o Celtics... Você tem o título do Lakers em 2009, que teve contra o Magic, mas igual eu falei, o Kevin Garnett não jogou o playoffs inteiro, machucou. E aí você chega em 2010, quem chega na final? Lakers e Celtics, mais uma vez. Basicamente o mesmo time, né? Mudou algumas peças ali do time de 2008, ou a série de 2008 para 2010, mas basicamente era o mesmo time, né? O mesmo centro, os pilares desses times em geral. Cara, foi pro jogo 7. Eu lembro que esse jogo 7 também, assim, é um dos jogos que gostaria de esquecer como torcedor do Celtics, mas nós tava ganhando... Cara, nós entramos no último quarto, nós tava ganhando o jogo. E quem matou a gente foi o Metta World Peace, Ron Artest. Na época Artest ainda. Que ele meteu 2 bolas de 3 ali nos finais. É verdade. O Paul Gasol também tem uma jogada, cara, que o Paul Gasol... Ele tá contra o Pierce. O Kevin Garnett tá marcando ele. O Pierce tá do lado dele. E o Rondo também tá por baixo ali. E o cara consegue pular, caindo, e faz uma cesta. Igual realmente, assim, no Moments Clutch ali, o Paul Gasol e o Ron Artest / Metta World Peace. Até foi mais clutch que o Kobe Bryant. O Kobe nesse jogo foi uma tijoleira do cara. 6 de 24. Exato. Patético o desempenho dele. Então, assim, foi no jogo 7. É o maior clássico, maior rivalidade da NBA. Faltou uma atuação histórica do Kobe pra essa série ser lembrada, né? E foi o último título do Kobe. E foi meio que aquele título que pro Kobe, igual pro legado dele, pesou muito. Sim, porque você tem... Antes disso, o Kobe era muito criticado por ser muito volume. Você só marca 30 pontos que você arremessa 35 bolas. Né? Assim, isso foi sempre... Sempre foi conhecido como fominha. Fominha. Né? O cara que não passa a bola. Tinha até aquele meme. Pass. Just take the rebound. Aí, assim... E todo mundo falava assim, você ganhou aqueles títulos por causa do Shaq. Né? Então, assim... Aí ele foi lá em 2009... Mas até aquele título de 2009 foi contra o Dwight Howard, que era novinho na liga. A galera não deu aquela moral pro Kobe por causa daquele... O Celtics, com aí, assim, quando ele ganhou contra o Big Three do Celtics, isso que foi... Sim. E ele até fala isso no livro dele, que ele fala assim, mano, aquela vitória ali foi o que me fez mudar de patamar. Com certeza. E entrar no top 10. Ele fala isso, igual aquela foi o que
me deixou como um top 10 de todos os tempos. E eu vou te falar, ele seria unânime no top 10 se ele tivesse tido um jogo 7 histórico nessa série. Talvez. Mas assim, seria um ponto de... Cara, pô, mano, ele é top 15 e unânime, né? Não, top 15 ele é. Top 10 é discutível. Pra alguns vai ser, pra alguns não vai ser. Tem gente que bota ele até no top 5, né? Exato. Mas, pô, 6 de 24 num jogo 7, mano, é uma mancha muito grande quando a gente tá falando de top 10 da história da NBA, né? Aí você tem só pra ver os jogos aqui, 102 pro Lakers a 89 pro Celtics, jogo 1. 103 pro Celtics, 94 pro Lakers, jogo 2. Lakers 91, 84. Aí o Celtics 96 a 89. Aí o Celtics 92 a 86. Aí o Lakers 89 a 67, então massacrou o Celtics no jogo 6. Aí no último jogo, 83 a 79, ganhou por 4 pontos. Igual eu falei, o Celtics estava ganhando aquele jogo. E o Kobe foi o cestinho de basicamente todos os jogos, né? 30 pontos no primeiro, Ray Allen foi cestinho no segundo jogo, 32, Kobe 29, aí Kobe 33, Kobe 38, Kobe 26 e o Kobe 23 pontos no jogo 7 para ganhar. Arremessando 24 bolas. Arremessando bastante. Mas mesmo assim, eu acho que isso foi... Beleza, assim... O cara é foda. Sim. Até assim, empatando com o Magic Johnson em número de títulos. Eu acho que isso já colocou ele naquela conversa. Quem é o maior Laker? Kobe ou Magic? Até a rivalidade que ele teve com o Shaq, né? Porque o Shaq saiu, ganhou um título com o Miami Heat, foi pra 4 títulos. Aquela coisa de sem o Shaq ele precisa ganhar. Exato. Né? Aí assim, quando o Kobe também passou do Shaq com 5 títulos, até o Shaq fala isso, assim, eu fiquei puto quando o Kobe ganhou aquela série porque ele me passou em títulos. Né? Então, assim, eu acho que isso... O que você acha? Igual... Eu boto histórico, porque é uma final entre Celtics e Lakers, né, mano? A última final do Kobe. É histórico. E foi a última final, Celtics e Lakers. Sim. Talvez esse ano, quem sabe, tem chance. Celtics e Bulls em 2009, série histórica também. Incrível essa série. Tem um jogo que foi pra 2 prorrogações, que o Derrick Rose dá um toco no Rajon Rondo. Tu deve ter chorado muito nesse dia. Série boa. Celtics ganhou. Sim. Né? Sem o Garnett? Vocês estavam sem o Garnett? Sem o Garnett. Então foi... Primeira série de playoff do Derrick Rose, se bobear. E foi assim, a única razão que eu vou colocar em boa série, que foi o primeiro round. Né, assim, não foi um semifinal, não foi uma final de conferência, não foi uma final. Eu não assisti NBA nessa época. Mas a única memória, assim, que é despertada dessa série que eu já vi na vida é realmente esse toco do Derrick Rose no Rajon Rondo. E eu acho que eu só sei desse lance porque eu tinha um amigo lerdão, retardado, maluco, que ficava imitando a narração desse lance. Aí por isso, Rejected the rules! Por isso marcou. Aí me marcou, tá ligado? Me marcou muito. Mas, cara, se você olhar aqui, eu tô até olhando as estatísticas aqui, o Celtics era o segundo colocado no leste. Agora eu falei assim, o Celtics fez uma campanha muito boa em 2009, aí o Garnett machucou o joelho, não jogou os playoffs inteiros. Segundo lugar, Celtics. Sétimo lugar, Bulls. Primeiro jogo, Bulls ganha de 2 pontos. Segundo jogo, Celtics ganha de 3 pontos. Terceiro jogo, Celtics ganha de 9 pontos. Quarto jogo, o Bulls ganha de 3 pontos. Quinto jogo, o Celtics ganha de 2 pontos. Jogo 6, o Bulls ganha de 1 ponto. E o último jogo, o Celtics ganha de 10 pontos. Então, assim, literalmente todos os jogos apertados, você não vê nenhum. A maior margem ali foi 10 pontos. Então, foi uma série super equilibrado o tempo inteiro. E, cara, foi uma série, assim, que eu tô olhando os cestinhos do jogo. Eu acho que é o primeiro que eu vejo vários nomes diferentes. Porque o primeiro jogo foi o Derrick Rose com 36 pontos. Aí você tem o jogo 2 com Brandon Gordon. Nossa. Ou Ben Gordon, desculpa. Ben Gordon com 42 pontos. Aí você tem o Pierce com 24, Pierce com 29, Rondo com 28, Ray Allen com 51, aí Ben Gordon de novo com 33. Então, assim, uma mistura ali de... Você tem o Rondo, você tem o Pierce, você tem o Gordon, tem o Derrick Rose, tem o Ray Allen. Então, assim, foi uma série bem emocionante, porque, assim, não era só o mesmo jogador decidindo, o mesmo jogador decidindo. Eu lembro, assim, essa bola também... Aquele jogo 6 que o Celtics acabou perdendo de 1 ponto, igual o Ray Allen marcando um monte de bola de 3, assim, que nós estávamos perdendo para chegar, e aí nós acabamos perdendo ali. Mas, com certeza,
É uma memória boa, porque foi também, assim, eu acho que foi a primeira temporada que nós vimos o Derrick Rose e falamos assim, pô, esse cara é diferenciado. Acho que é a primeira série de playoff da carreira dele. 2009, ele foi bem diferenciado, assim. E esse Bulls que e o Rondo contra o Rose. Sétimo, oitavo em 2009, 2010, pula pra primeira posição do leste em 2011, que culmina no MVP dele, né? Mas, realmente, boa série. Boa série. Igual eu falei, assim, se fosse uma final de conferência... seria muito mais uma coisa com mais peso. Acho que nós colocaram mais pra cima. Mavericks e Spurs 2006. Eu até confundi achando que era aquela de 2014, que tem aquela bola do Jason Terry, não sei o quê, mas não, é 2006. Eu não vi essa série. Eu tinha 8 anos de idade, Marcos. Você tinha 8 anos. Agora 8 anos. Olha, em 2006... Olha, o Dallas Mavericks estava em 4º lugar na tabela, o San Antonio Spurs estava em 1º lugar. Foi a semifinal da conferência. Foi para 7 jogos, né? Obviamente o Mavericks acabou ganhando. Primeiro jogo, 87-85. Segundo jogo, 113-91. Então foi um pouco a massa ali. Mavericks ganhou 104-103. Aí Mavericks ganhou 123-118. Aí o Spurs ganhou 98-97 por 1 ponto. Spurs 91-86. Aí o Mavericks ganhou de 119-111. Então teve só um jogo que teve uma margem ali de 20 pontos. Fora isso, tudo foi basicamente 2 pontos, 1 ponto, 5 pontos, 1 ponto, 5 pontos, 8 pontos. Então, só isso já credencia essa série, a Thalia não vale a pena ver de novo, talvez. Vale a pena ver de novo. É uma série que reúne, mano, Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Tony Parker, tipo... Vamos falar um pouco dos números do Tim Duncan, porque assim, o cara é muito subestimado na minha humilde opinião. O Dirk Nowitzki também tem números bem relevantes na série. Tem um jogo que ele pega mais de 20 rebotes. Eu vou só falar quem é o jogador que mais pontuou, mais pegou rebotes na série, nos jogos. Primeiro jogo, Tim Duncan, mais pontos, 31 pontos, mais rebotes, Dirk Nowitzki com 14. E pra você pegar mais rebote que o Tim Duncan em um jogo, porque o Dirk Nowitzki não é lembrado por ser esse cara reboteiro. Jogo 2, aí nós temos Tim Duncan com 28 pontos, aí nós temos o Dirk e o Tim Duncan com 9 rebotes liderando. Jogo 3, o Tim Duncan com 35 pontos, o Nowitzki com 15 rebotes. Jogo 4, o Tony Parker com 33 pontos, Tim Duncan com 13 rebotes. Jogo 5, Tim Duncan com 36 pontos, 12 rebotes. Aí você tem o Ginobili com 30 pontos, 21 rebotes pro Dirk Nowitzki, que você mencionou agora. Aí você tem o jogo 7, Tim Duncan com 41 pontos e 15 rebotes. Nossa. Mano, só falando desses números aí, sobre... Igual, a galera esquece muito sobre o Tim Duncan, qual bom ele era, mas, cara, assim... mídia pra ele, né? 31 pontos, 28 pontos, 35 pontos, 26 pontos, 36 pontos, 22 pontos, 41 pontos. Mano, bizarro. O Tim Duncan, cara... E acabou perdendo a série. Né? Mas, ele acaba sendo subestimado porque ele usava roupa social. Essa é a verdade. Nem isso. Ele era jorts. Como fala jorts aqui? Igual é jeans, mas é shorts. Jorts. Como é que fala, gente? Short jeans. Era short jeans, uma sandalinha e uma camisa polo. Mas, mano, assim... Vale a pena ver de novo? Assim, o foda é que, assim... O foda é que assistir o jogo dos Spurs não era aquele jogo... Sim. Sabe, assim, aquela série igual do Celtics e o Chicago Bulls era mais emocionante, que você tinha o Derrick Rose, que era highlight. Sim, mas tinha bola de 3 é até um do Ray Allen. Documento histórico, digamos assim. Vale a pena ver de novo. Vambora. Gostei. Spurs e Pistons, final de 2005. O que você tem a dizer dessa final? Você assistiu essa final, né? Cara, eu assisti essa final, assim, inclusive, eu acho que foi uma das finais menos assistidas da história, porque, assim, você tem de um lado... Eu acabei de falar sobre os Spurs. Você tem de um lado um Spurs que, assim, não era bonito o jogo deles. O Tim Duncan, igual você falou, ele é esquecido porque a galera não gostava muito do jogo dele. Aí do outro lado você tem um time que... o Ben Wallace talvez era o maior time, o maior jogador daquela série. O Chauncey Billups, né, o Rip Hamilton, o Rasheed Wallace. Teve um time muito bom. E o Tyshawn Prince, que realmente era bem equilibrado. Mas não tinha um Kobe, não tinha um Kevin Garnett, não tinha um Allen Iverson. Pessoas que não torcem pro dois times. Exato, não tinha um Allen Iverson, não tinha um Kobe, não tinha um LeBron, não tinha assim, esse jogador. Mas apesar disso, a série foi pra 7 jogos, né?
Foi uma série de 7 jogos, os últimos jogos ali são equilibrados. O início dessa série é bem, 20 pontos de vantagem, 30 pontos de vantagem, sei lá. Mas a reta final dela começa a ser um pouco mais equilibrada e culmina em uma série de 7 jogos, né? Exato. E o Spurs ganhou, né? Assim, e os dois times eram segundo colocado na conferência deles, então os dois ficaram assim. Primeiro jogo, 84-69 pro Spurs. Ginobili com 26 pontos. Segundo jogo, 97 pro Spurs, 76 pro Pistons. Mais um amasso ali do Spurs. Ginobili novamente 17 pontos. 27 pontos como cestinha. Jogo 3, o Pistons ganhou de 96-79. Então, 24 pontos pro Rip Hamilton. Jogo 4, 102-71. 30 pontos de vantagem pro Pistons. Aí você tinha um jogo 5 bem equilibrado, 96 pro Spurs, 95 pro Pistons. O Billups com 34 pontos. Aí você tinha o 95 a 86 pro Pistons. Rip Hamilton com 23. E o Spurs ganhou 81-74. Eu acho que, assim, essa série, cara, assim, teve jogos de 30 pontos. Um jogo de 30 pontos que eu citei agora e 2 de 20 pontos de diferença. Então, assim, não foi aquela série super pegada igual a outra. É uma série de 7 jogos, final da NBA, e não é muito comentado. Até hoje. Quem é que lembra? Spurs e Pistons em 2005, né? Acho que esquecível, mano. Acho esquecível Por ser final, pra uma final, essa série devia ser muito mais comentada. Principalmente por ser um jogo 7. E agora vai ter uma coisa ali que, meu Deus do céu. Lakers e Kings em 2002. O maior... Não vou falar essa palavra, mas esse jogo não foi muito... Essa série não foi muito justa no jogo 6. Muitas faltas esquisitas contra o Sacramento Kings, né? E é bom deixar claro que você até falou sobre a final menos vista da história de 2005, uma das menos vistas, talvez. A final desse ano, se o Kings passa, seria Kings e New Jersey Nets. Você assistiria uma grande final da NBA entre Sacramento Kings e New Jersey Nets? Assim, ou eu pessoalmente assisti todas as finais desde 2000, quando o Lakers ganhou. A única que eu não assisti as finais foi aquela do Knicks e o Spurs, 99. Mas, por quê? Que é o Knicks e Spurs, mano. É menor que Kings e Magic. Lakers e Sacramento Kings. Já dá pra botar histórica. Essa série é histórica. É histórica. Você tem o Game Winner também do Robert Horry, né? Que assim, o Shaq vai lá... Ou não, o Shaq tenta empatar o jogo. Aí o Vlade Divac, que é o pivô do Kings, dá um tapa na bola. Quem tá lá no top of the key, em frente da cesta, pra bola de 3, Robert Horry, um dos jogadores mais clutch da história da NBA, mete a bola. E, cara, assim, realmente tem muita coisa histórica aí, né? É um dos maiores escândalos da história da NBA. O maior. Talvez o maior. Tem documentário sobre, né? Tem documentário. Assim, procurem a situação, assim, não vale nem a pena a gente falar. Eu acho que são fatos. Acho que existem fatos que vocês podem pesquisar e entender o que aconteceu nessa série. Entra como histórico, assim, com certeza. Até hoje é muito comentado. Até hoje, quando alguém lembra de polêmica de arbitragem, essa série é citada. Então... assim, realmente é uma mancha na história da NBA. E os caras admitiram, né, ao crime, porque realmente, sim, foi um crime, foi pra corte, teve todo esse processo envolvido. Jogo 1, Lakers ganha de 7 pontos. Jogo 2, Kings ganha de 6 pontos. Jogo 3, Kings ganha de 13 pontos. Jogo 4, Lakers ganha de 1 ponto. Aí o jogo 5, o Kings ganha de 1 ponto. Aí o Lakers ganha de 4 pontos. Aí o Lakers ganha de 6 pontos. Então, assim, realmente foi um jogo... E, cara, assim, só pra olhar os números aqui, Shaq teve em jogo 2 35 pontos. Aí ele teve 41 pontos no jogo 6. E aí teve 35 pontos no jogo 7. Então, realmente, o Shaq era diferente naquela época. O Shaq ainda era o principal jogador do Lakers? Ou o Kobe já tinha assumido esse papel em 2002? Com certeza o Shaq. Olha, o 2002, os líderes em playoffs, o Shaq liderou o playoffs inteiro em pontos, rebotes
e win share, né, que é o jogador que mais afeta vitórias ou não. Quem liderou em assistências? Jason Kidd. Eu achei que tu ia me surpreender falando que foi o Kobe. Não. Aí, Kobe liderando em assistências. Mas o Shaq nessa série, 30 pontos por jogo, 14 rebotes. O Kobe, 27 pontos por jogo também, que teve série histórica. Spurs e Heat 2013, essa eu assistia. Essa eu já assistia. Spurs e Heat 2013, o que você acha? Esse aí se você viu. Mano, o jogo 6 é o maior jogo da história da NBA, talvez. Talvez mais do que o jogo 7 de 2016. Aquele jogo 6 é uma loucura, mano. O Spurs estava liderando por 5, faltando 30 segundos pra acabar. E eu já tinha minha página de memes nas redes sociais. Cara, eu fiz muito meme pra derrota do Heat. Naquele intervalo. Você já tava preparado pra lançar tudo. No dia eu já tinha feito, durante o jogo eu fui fazendo, não sei o quê. Tudo pronto pra soltar à noite e no pós-jogo. E de repente, vamos deixar claro, uma vantagem de 5 pontos em 2013, mano. O jogo de final era muita coisa, mano. Era muita coisa. De repente, o Kawhi erra um lance livre. Erra um ou dois? Nem lembro. Mas ele erra. Acho que é um. Erra um lance livre. E o Heat fica só 3 pontos atrás. LeBron James tenta, erra. E no rebote, Chris Bosh dá um tapa na bola e o Ray Allen mete aquela bola de 3. Cara, é sério. É insano. O jogo 6 é insano. O jogo 7 também é muito bom. O jogo 7. Muito bom o jogo 7. Eu vou falar que foi o primeiro jogo, o Spurs ganhou de 4 pontos. Aí o segundo jogo, o Heat ganhou de 9 pontos. Aí o jogo 3, amassou, o Spurs ganhou de 30 pontos. Aí foi uma vitória de 15 pontos, aí um de 10. Aí jogo 6, 3 pontos. Aí a final, eles ganharam de 7 pontos. Então, assim, os últimos 2 jogos foi bem equilibrado. Não, e essa final, cara, até uma das maiores... Fico muito triste porque o Tim Duncan erra um gancho muito fácil nos últimos lances do jogo 7. Muito fácil o gancho. Um gancho que ele nunca errou na vida, se bobear. E ele erra nesse jogo. E ele fica revoltado, porque ele sabia que era um gancho ridículo de fácil de acertar. Cara, enfim. Só o jogo 6 e o 7 dessa série, mano. Eu acho que isso foi um dos jogos, assim, que... Aquela jogada do Ray Allen é histórica. Talvez a mais famosa da história. Assim, Toco do LeBron. Mas entra nessa Toco linha do LeBron, aí última bola do Jordan, bola do Ray Allen. Exato, assim, bola do Ray Allen. Assim, por aí. Meio que entra aí nessas jogadas, assim, momentos de finais. Verdade. Entra nessa, talvez a bola do Kyrie. Igual tem algumas ali que, mas assim, essa bola do Ray Allen com certeza está lá nessa discussão. O Popovich, que é obviamente conhecido como um dos melhores treinadores de todos dos técnicos, melhores técnicos de todos os tempos. Ele tem uma das maiores críticas dele foi por que o Tim Duncan, um dos maiores reboteiros da história da NBA, não estava na quadra para pegar aquele último rebote que acabou o Chris Bosh pegando o rebote e dando passe pro Ray Allen. Isso foi muito questionado na época. Então, também. assim, isso foi super questionado. Falei assim, mano, você tem o melhor reboteiro, né? Assim, cara, eles focaram em marcar o perímetro, basicamente. Sim. Talvez ele esperasse que o Heat ia levar o jogo pra última bola e tentar a última bola resolver ali no último segundo. Não, eu entendo o lado dele. Mas, assim, depois que dá merda, é muito fácil criticar. Sem engenheiro de obra pronta. Mas isso foi uma grande crítica. E, cara, assim, o que poderia... O legado do LeBron seria muito diferente hoje. Seria. Porque o LeBron já foi pra 10 finais. Ele ganhou 4, perdeu 6. Se ele tivesse ido pra 10 finais, ganhado 3 e perdido 7, cara, isso muda muita coisa na história da NBA. Igual você fala assim, pô... E assim, essa vitória contra o Spurs ela é muito relevante, né, mano? Porque o Spurs no ano seguinte é até campeão. Mas isso eu tô falando assim, o Duncan tem 5 títulos. Sim. Hoje. Teria 6. Se ele tivesse 6, ele já tem mais que o Magic, ele já empata com o Jordan, ele já empata com o Kareem. Aí você tira um do LeBron, aí você fala assim, pô, mas o Kobe tem 5, o LeBron tem 3. O Curry tem 4, o LeBron tem 3. O Magic tem 5, o LeBron tem 3. Assim, cara, essa bola do Ray Allen literalmente mudou a história da NBA como nós... Verdade. Até porque o título do LeBron antes tinha sido contra um Thunder
Sub-23, a mesma lógica do Kobe 2009, 2010. Contra o Magic, exato. Mesma lógica. Ganhar essa série contra o Spurs é muito relevante pro legado do LeBron. Pra mim, histórico. Mas, mano, vai concorrer ali pra Absolute Cinema, tá? Eu acho que fica histórico em primeiro lugar. Sim. Porque todo mundo lembra desse... Todo mundo. Dessa série. Agora, Bucks e Nets 2021. 7 jogos, Kevin Durant pisando na linha, o Big Three ali do Nets ruindo de vez. Última vez eu acho que a gente teve alguma expectativa sobre o Big Three do Nets foi nesse jogo. Cara, sabe o que é insano, assim? O Nets foi bem nesses playoffs, né? Assim, acho que eles varreram os Celtics pra chegar ali. Foi super bem. E depois daquilo, assim, o time desandou completamente, né? Teve treta com o Kyrie, com o Covid, aí você teve o James Harden fora de forma, aí você tinha o coisa do técnico, né? Assim, queria o Steve Nash, aí saiu, foi demitido. Mas, assim, desandou bastante e tudo porque aquela pé na linha do Kevin Durant que poderia ter mudado literalmente a história também da NBA. E o Giannis faz uma série histórica também, né, mano? Tanto Kevin Durant quanto o Giannis. Foi uma trocação essa série, tipo. Primeiro jogo foi uma porrada do Nets, segundo jogo foi uma porrada do Nets. Aí o Bucks levou pra Milwaukee e empatou a série com 2 porradas também. Foi 115-107. Então foi 8 pontos no primeiro jogo pro Nets. Aí o jogo 2, o Nets ganhou de 40 pontos. Aí o jogo 3 foi 3 pontos, né? 86-83 pro Bucks. Aí o jogo 4 foi 107-96 pro Bucks. Aí 114-108, então 6 pontos ali em favor do Nets. Aí foi 15 pontos ali em favor do Bucks. Aí no último jogo, o Bucks ganha de 4 pontos, 115-111. E cara, assim, vou falar das pontuações aqui, porque isso aí é meio que absurdo. Jogo 1, Giannis cestinho do jogo, 34 pontos. Jogo 2, Kevin Durant, 32 pontos. Jogo 3, Chris Middleton, 35 pontos. Aí o Giannis com 34 pontos, o Kevin Durant com 49 pontos, Middleton com 38 pontos e o Kevin Durant com 48 pontos no jogo 7. Cara, eu esqueço como o Chris Middleton, 35 pontos, 38 pontos. O Chris Middleton jogou muito nesse playoff inteiro. Na lesão do Giannis estava lesionado na final do Leste. Ele assumiu a responsa, metendo 40 pontos por jogo ali. E pô, por jogo não, chegou a meter 40 pontos Kevin Durant, 49 pontos em um jogo, 48 pontos. Assim, o Kevin Durant é um dos jogadores mais clutch, melhores arsenais ofensivos de todos os tempos. Histórico, cara. Histórico. Eu acho que vale... Porque ninguém lembra muito... Não sei, cara, eu não colocaria histórico, porque quando eu olho pros outros que estão ali... Cara, não sei, eu acho que esse pé do Durant vai ser lembrado pra sempre. E também foi uma semifinal, sabe? Assim, eu acho que isso justo. pesa menos. Eu não sei, quando eu olho pra assim... Vale a pena ver de novo em primeiro. Então. Em primeiro. Porque, cara, esse jogo 7 é uma loucura, mano. É uma loucura. Mas realmente, a gente tem que levar isso em consideração, a série inteira, né? Assim. Aí nós temos Jazz e o Nuggets em 2020. Tá ali, aquela série do Donovan Mitchell, Jamal Murray, trocando 50 pontos. Copa Mickey, sem torcida. Sem torcida. Cara, eu dou de cara que foi uma boa série. Assim, ela não chega no nível histórico dos outros jogos que estão acima ali, não, das outras séries que estão acima. É muito destacada por causa dessa pontuação do Jamal Murray, do Donovan Mitchell. Acho que foi a primeira vez na história e única que 2 jogadores fizeram mais 50 pontos em um jogo. Teve um jogo que os 2 fizeram 50. Foi o... Então, nós temos aqui, foi o primeiro round, então isso já cai o peso um pouco. Foi para 7 jogos, o Jazz entrou para essa série em 6º lugar no Oeste, o Denver estava em 3º lugar. Primeiro jogo, 10 pontos de diferença, o Nuggets ganha. Donovan Mitchell, 57 pontos e ainda perde o jogo. Aí você tem o Jazz ganhando de uns 20 pontos, Mitchell 30 pontos. Aí você tem o Jazz ganhando de uns 35 pontos aqui, Mike Conley, cestinha, com 27 pontos. Mike Conley estava no Utah Jazz naquela época. Sim. Aí você tem jogo 4, Donovan Mitchell 51 pontos, o Jazz ganha de 2 pontos. Aí você tem o Jamal Murray com 42 no jogo 5 e o Denver ganhando de 117. Aí você tem o Jamal Murray com 50 e o Nuggets ganhando de 12 pontos. Aí no último jogo você tem o Jokic com 30 sendo cestinho do jogo e o Nuggets ganhando de
somente 2 pontos no jogo 7. É incrível também como em 2020 você vê que o Jokic só era cestinho de 1 dos 7 jogos. Não, mas cara, em 2020 o Jokic, eu até cheguei a falar isso alguma vez. O Jokic ainda não era considerado esse franchise player. Existe essa discussão de qual era o principal jogador. Acho até que uma parte considerável das pessoas se curvava ao Jokic já. Mas existe essa discussão de quem era o principal jogador do Nuggets. Pô. E, cara, realmente é insano, assim, uma série de 7 jogos, você tem o Donovan Mitchell com 57, aí ele marca 51, aí você tem o Murray com 50, igual 3 jogos com um jogador marcando 50 pontos, realmente... Boa série. Boa série em frente do Celtics e Bulls, o que você acha? Eu acho que tá tudo muito nivelado. Pode jogar aí no boa série. Esse é o primeiro tier list que eu não tô me preocupando com a posição em si, eu tô preocupando com as prateleiras em si, sabe? Não, nós temos que fazer... Tem que fazer a posição? Tem que fazer a posição. Então, pera aí, pô. Você já viu nossas críticas? Por enquanto tá certo. Certo. É que eu não tava muito me preocupando com as posições, mas agora eu vou começar a olhar isso. Mas de qualquer forma tá certo ali. Agora nós temos o Raptors contra o 76ers, que foi 2019. Obviamente foi marcado pelo Game Winner no jogo 7 do Kawhi Leonard. Cara, outra jogada de playoffs que é super marcante. Sim. O Kawhi Leonard, com todas as críticas nele, quando ele tá em quadra, ele sempre entrega nos playoffs. Com certeza. Não sempre, né? Não é todo jogador vai ter um jogo ruim, né? O LeBron James marcou 17 pontos numa final, né? Então, assim, isso acontece... O Kawhi tá devendo em playoff, né? Todos os jogadores já têm isso. Mas o Kawhi, assim, em geral, 2 títulos, 2 Finals MVPs, não podemos tirar o crédito do cara. Foi aí onde o processo de Philadelphia começou a desandar? Não, acho que desanda mesmo em 2021, vai. Quando depois das lesões, o Ben Simmons... Ali foi um erro de... Ok, vai. Perdeu uma série pro Raptors, que foi campeão, em 7 jogos. Ok a derrota. Mas e o que você acha dessa série? Igual marcou pra você? É bem recente, né? Foi bem recente. 6 anos. Cara, é difícil falar sobre essa série, porque imediatamente vem na cabeça a bola do Kawhi. Isso. Tipo, eu não lembro, eu não tenho essa memória, sabe? Essa de outros jogos dessa série. Não lembro mesmo. E eu vi a série inteira, isso que me deixa maluco. Dos 7 jogos, o Kawhi foi cestinha em 5. Primeiro jogo, ele marcou 45 pontos. Segundo jogo, 35 pontos. Terceiro jogo, ele também foi cestinha em 6 dos 7 jogos. Foi empatado com 33 pontos, aí ele marcou 39 pontos. Aí o Siakam foi o cestinha do jogo 7. Kawhi Leonard, 29 pontos. E no jogo 7, o Kawhi Leonard com 41 pontos. Nossa Senhora. Vale a pena ver de E, cara, assim, ele estava perdendo esse jogo por 1 ponto. Ele foi lá, marcou uma bola nem precisava de uma bola de 3. Foi lá. E, cara, assim, aquela bola... Eu nunca vi uma bola, assim, que quica no aro umas 4, 5, 6... Eu nem sei. 5 vezes, talvez. Sabe, assim, uma bola que... Você tem o Ben Simmons marcando o Kawhi. E Ben Simmons naquela época era cogitado a All Defensive Player of the Year. Ele era nesse nível, assim, de top 10 defensores da NBA. Sempre ali cogitando o top 10 de Defensive Player of the Year. All Defensive First Team, Second Team. Ele tá marcando ele. Aí o Kawhi vai. Ben Simmons vê que o Embiid tá chegando. Pra você marcar uma bola fadeaway, bola de 3 em cima do Embiid, tentando te dar um toco. E a bola cair assim, mano. Assim, é muito marcante aquela jogada, mano. Eu acho que tá na posição certa ali, ó. O último lugar vale a pena ver de novo. Atrás do Mavericks Spurs 2006. O Mavericks Spurs 2006 eu dou esse crédito porque eu já falhei um documento. Mano. Tim Duncan, Dirk Nowitzki, muito pesado. Acho que tá no lugar certo. Tá no lugar certo. Pode ser, eu fecho aí. Rockets e Warriors 2018, o jogo 7 dessa série é o jogo mais constrangedor da história do basquete, talvez. O Rockets consegue errar 27 bolas de 3 seguidas. E é bom lembrar que o Rockets estava liderando essa série por 3-1 e toma virada, né? Sim. Chris Paul se machuca. Final de conferência. Então, Final de conferência. E assim, era o momento pro James Harden... Era o auge da carreira dele. Virar uma lenda. Cara, se ele tivesse ganhado esse jogo... Claro, ia ter que ganhar do Cavs ainda nas finais. Mas, mano, assim, é foda, porque eles ganharam... Eles perderam o primeiro jogo. Então, o Warriors ganha o primeiro jogo. Aí o Rockets ganha o segundo jogo. Aí o Warriors fica 2-1 pro Warriors.
Aí fica... Não, então o Rockets abre 3-2, perdão. Aí o Rockets ganha 2-2, aí o Rockets ganha de novo 3-2, aí vai o lá... Chris Paul se machuca. Tava 3-1. Tava 3-1 pro Rockets, tava 3-1. Foi mal, certo, foi mal. Foi mal. Errei, fui moleque. Mas aí o Golden State Warriors ganha o jogo 6, aí ganha o jogo 7. E, cara, é insano, porque o jogo 7, o Rockets só perdeu de 9 pontos, errando os últimos 27 bolas de 3. Loucura. Como que você erra... Não, ele chegou a acertar uma no final. Eles acertam algum. Não sei, assim. Mas assim, como que você vai... Tá, 1 de 27. Sabe, assim, insano isso, mano. Mesmo. Mas aí, onde é que você coloca essa série, cara? Histórica? Você acha que ela tem esse tom de histórica por todo esse contexto não, esquisito? Assim, eu acho que é histórico mais pela pipocada do Vamos botar no Rockets. histórico? Assim, mas no último lugarzinho do histórico? Você não acha, não? Você acha? Cara, eu não sei, mano. Se o Warriors perde essa série aí, o Curry teria menos títulos. Não sei, cara, o Durant assim... teria só um título. Eu acho que cabe histórico pra ela, assim, mano. Ela foi a série mais importante de 2018. Você acha que ela foi melhor que as outras séries ali do Vale a Pena Ver de novo? Isso que eu tô pensando, porque assim... Bucks e Nets? Acho que foi. Aquelas outras ali, que estão ali, igual você tem o Spurs e Heat, muito histórico. Aí você tem o Celtics e Heat, muito histórico. Primeiro lugar Lakers, vale a pena Celtics, ver de novo. Você acha que fica melhor? Eu acho que fica melhor. Justo. Porque assim, foi mais uma... Nós falamos mais sobre a derrota de um time do que a vitória do outro. E... Justiça. Não sei se é muito lembrado ali. Igual, é uma boa série. Vale a pena ver de novo. Eu acho que fica bom ali. Warriors e Cavs 2016. Olha, eu tenho uma opinião polêmica. Tá. Eu acho Spurs e Heat uma série mais marcante pra mim. Não. Pra mim, eu até falei pra mim, até usei o pra mim, não falei pra NBA. Pra mim, é mais marcante. E eu posso ser suspeito pra falar que eu acho essa série mais emocionante do que a do Warriors e Cavs. Mano, foi o único... Porque o Warriors e Cavs, mano, a única virada 3-1 na história. Sim, mas o Warriors e Cavs, todos os jogos, até o jogo 6, tem uma larga vantagem do vencedor. Não tem um jogo emocionante até o jogo 6. Mas, cara, assim, se você vê igual só o talento que está em quadra, igual de um lado você tem Curry, Clay, Draymond Green, do outro lado você tem LeBron, Kyrie, Kevin Love, igual só as estrelas que estavam ali. É a única virada de 3-1 na história. Você tem o toco do LeBron, você tem o game winner do Kyrie, você tem o Draymond Green chutando o cara sendo expulso. Você tem... Tudo aconteceu. Teve drama, teve trash talk, teve reviravolta. Mano, só o jogo 7 tem muita coisa ali. Já seria suficiente pra botar ela então, assim, cara, no assim, histórico ali, né? E também, lembrando que era o Warriors que ganhou 73 jogos, sabe? Assim, cinema. É cinema. Igual literalmente, é um script. Eu tentei criar um debatezinho, mas realmente é complicado, mano. Eu acho que é o top 1, mano. Warriors e Thunder 2016. Mesma situação do Rockets. Praticamente, hein? Que foi a derrocada ali pro Kevin Durant meter o pé e ganhar um título no Warriors. Porque ele não aguentava mais esperar. E era outra série que o Thunder tava ganhando. Tava ganhando e o Warriors foi lá e pipocou e basicamente é outra série que mudou a história. Sim. Porque se o Thunder ganhasse ali... Cara, se o Thunder ganhasse ali, talvez o Kevin Durant nunca iria pro Warriors. Talvez o Warriors só tivesse um título. O Westbrook teria um título. Como seria isso aqui? Histórica essa Histórica. Realmente mudou a história. E eu já tenho opinião formada sobre as duas últimas faltando ali. Clippers e Spurs, 2015. Essa série marcou muito. 7 jogos, Chris Paul no Clippers, Blake Griffin. Acho que talvez o último jogo relevante daquele clipão, né? Clipão da massa. Como é que era o nome mesmo? Lob City. Né? Que era o DeAndre Jordan. Isso. Teve o Jamal Crawford, o J.J. Redick que tava naquele time. Eu acho que é uma boa série, cara. Por mais que tenha sido muito marcante, tenha tido muitos jogos equilibrados. Eu coloco boa série em frente o do Jazz. Isso. Só que tinha mais talento, porque naquela época de 2020 também o Jokic não era o Jokic ainda. O Jamal Murray, inclusive nós falamos, o Jamal Murray foi mais cestinha daqueles jogos do que o Jokic. Então eu colocaria o... Boa série ali na frente do Nuggets e Jazz. E cara, Heat e Celtics 2021 foi pra 7 jogos, assim... Histórico. Você acha? Mano,
3x0, 3x3, 4x3. Essa série foi tão histórica. Eu só não acho que foi histórico assim, nenhum campeão saiu dessa série. Sabe assim, todas as outras séries ali que está em histórico, irmão, o campeão saiu dessa série. Cara, 3x0 pra 3x... Cara, tipo assim, essa série foi tão bizarra que pessoas que nem assistem a NBA chegaram pra comentar desse jogo comigo. Cara, eu lembro assistindo esse jogo. Não, no jogo 6, aquela game winner do Derek White, que ele pega o rebote e faz uma bandeja. Cara, ali. Essa é histórica, cara. Tem que botar no histórico. Mano. Pô, foi a série mais maluca que eu já vi na minha vida. 3x0, 3x3, 4x... Cara, tem que estar no histórico. Ela não sei, mano. Não dá. Não, pode ser. Vamos colocar, então, do Celtics e o Heat na última, do histórico. Isso. E do Clippers e o Spurs, boa série. Da boa série. Então é isso, o que você acha? Acho que a nossa lista ficou bem justa, cara. Bem justa mesmo. Eu acho que... Assim, acho que aquele Bucks e Nets ali talvez pudesse estar um pouco mais em cima. Coisas, assim, ajustes simples que eu faria. Mas eu acho que a gente chegou num consenso legal. Bucks e Nets talvez... talvez até que o Mavericks contra o Spurs. Eu acho que assim, porque foi em 2006, a galera não vai lembrar bastante. Qual foi a série que você acha que é mais marcante? Quando você pensa assim, melhor série que você já viu? Spurs e Heat. Spurs e Heat? O que mais marcou foi Spurs e Heat. Eu acho que quando eu penso assim também Não sei, o Warriors e Cavs tem tanta coisa envolvida ali. Sim. Você tem Curry contra o LeBron, que é basicamente forte. Os dois melhores jogadores desses últimos 15 anos. Talvez seja a melhor série da história, cara. Talvez. Não só do século, da história. Mas é isso, galera. O que vocês acham? Quero comentários de vocês aqui. Qual é a maior série da história? Qual dessas séries aí vocês acham que a gente viajou, jogou pra baixo, jogou pra cima? Queremos opinião de vocês. E coloca aí qual série que nós estamos esquecendo. Pois é, pode ter alguma esquecida Qual aí. série que vocês acham que foi muito foda, que nós estamos esquecendo, não colocamos na nossa... Cogitamos aqui pra nossa tier list. Menciona aí também qual foi a melhor e a pior série do seu time, que eu tô curioso em saber qual time você torce e qual foi a melhor série que você já viu o seu time jogar. Perfeito. A não ser que você joga pra um Hornets da vida vai só tem uma série pra escolher, se você for fã recente. É isso, galera. É isso, deixa o seu like, deixa o comentário, ativa o sininho aí, inscreva-se no canal, é nóis. Peace.